você quiser saber de 5 coisas que acabam a carreira de qualquer artista, fica comigo até o final. Como alguns de vocês devem saber, eu fui artista profissional durante muito tempo, durante mais de 15 anos da minha vida. E eu vivi diversas experiências que eu queria compartilhar hoje, os principais erros que eu cometi na minha carreira. O erro número 1 foi não ter cuidado da minha voz como ela merecia. É muito importante você, pequeno artista, você, pai do pequeno artista, cuidar muito da voz, porque a voz é o seu principal instrumento. Muitos profissionais que usam a voz, que eu considero profissionais da voz, eles não têm essa cabeça, como por exemplo, professores que usam a voz para dar aula, como advogados que usam a voz em julgamentos ou em juízo, precisam muito da voz, como palestrantes que também usam a voz o tempo todo e sem ela não conseguiriam fazer o seu ofício. Enfim, tem diversas. Na verdade, a maioria das profissões, elas precisam da voz. Dificulta muito você se comunicar sem usar a voz. Então nós precisamos ter um cuidado redobrado com esse instrumento, com esse músculozinho que é tão pequeno, que são as pregas vocais, e que sem o cuidado necessário eles podem desenvolver uma fenda, podem desenvolver um nódulo ou até um calo, que foi o que aconteceu comigo. Então, o que eu aconselho hoje é realmente cantar na região que você aguenta, tomar muita, mas muita água, manter sempre as pregas vocais hidratadas. E para as pessoas que gostam, igual eu, falar demais, tem que ter equilíbrio. Até falar demais, mesmo que seja num tom moderado, ele cansa, ele força a voz. Um outro cuidado que ninguém sabe, que é muito importante com a voz, é não sussurrar, falar baixinho assim, isso prejudica muito a voz. E gritar! Gritar também não é legal para a voz, porque ambas elas forçam, chocam-se as pregas vocais e pode resultar num calo ou num nódulo. O segundo erro que eu cometi foi um erro que eu não dei valor a certos contatos, ou seja, eu deixava toda a negociação, todos os encontros para outras pessoas. Eu não me importava com o que estava sendo fechado, com as parcerias que estavam sendo montadas, com o network que estava sendo feito. E isso realmente, depois quando eu parti para uma carreira solo, acabou que eu me senti sozinho, eu não tinha mais contato de ninguém, porque outra pessoa fazia esse network, outra pessoa fazia esse trabalho, e inclusive essa pessoa me convidava para estar presente nas reuniões, mas eu não queria, às vezes por preguiça, por comodismo, eu não queria estar na reunião. E isso, depois, quando eu quis trilhar um caminho novo, eu não tinha contato nenhum, eu tive que fazer tudo do zero, e é muito complicado quando você parte do zero. Então, sempre tenha à mão a sua cadernetinha de contatos, de telefone, mantenha esses contatos perto de você, sempre pensando no que você pode ajudar eles e no que eles podem ajudar você. Isso é muito legal. Então, um erro que eu cometi, que vocês não podem cometer, é do network. O terceiro erro que eu cometi foi não ter um objetivo claro em mente, não saber aonde eu quero chegar. Isso me prejudicou muito, porque acontecia de certas vezes eu receber propostas e aceitar devido ao valor do cachê. Como por exemplo, uma vez eu fui chamado para tocar numa festa junina, eu não tocava músicas nordestinas, mas acabei pelo valor do cachê me interessando, a banda se interessou e a gente fez. E a gente perdeu muito tempo ensaiando e foi um cachê só, sendo que quando você ensaia para vários shows, você ensaia uma vez, ou 2, ou 10 vezes, mas você vai fazer show talvez o ano inteiro. Então isso é você ter o objetivo claro em mente. E quando chegar outras propostas, você não vai aceitar, você vai falar, não, isso foge do meu objetivo final. Então tenha sempre um objetivo em mente, para você não perder o foco, não sair da linha e acabar perdendo tempo em coisas que realmente não vão fazer a diferença na sua carreira, ou na carreira do seu filho. Bom, o quarto erro foi superestimar a minha carreira, achando que tudo ia dar certo, que tudo estava correndo muito bem, que eu ia ser famoso. Isso foi um erro muito grave. Eu vou explicar por quê. Aconteceram diversas oportunidades na minha carreira, porém, se eu tivesse tido mais o pé no chão, eu acho que eu teria chegado mais longe do que eu cheguei. Então, sobre isso, o que eu quero dizer? Você tem que ter pessimismo na hora do planejamento, mapear tudo que pode dar errado,
tudo que pode acontecer, que pode atrasar, que pode dificultar ou que pode inviabilizar o seu projeto. E na hora da execução, você tem que ser otimista. Você vai falar, vai dar tudo certo, agora já foi tudo planejado, eu vou fazer o meu melhor, eu vou dar o meu melhor, todas as pessoas da minha equipe são tops e com isso a gente vai conseguir chegar no objetivo ou na meta que a gente quer alcançar. Eu vou contar uma história para exemplificar, para vocês conseguirem visualizar melhor o que aconteceu comigo. Eu recebi uma proposta de um empresário de investir dinheiro, investir na carreira, na nossa banda. Na época a banda se chamava Sou Balanço. E com isso a gente ficou muito animado. E nessa época, eu, por exemplo, eu recebia um salário para ser músico, para compor. E isso, na minha realidade, foi uma coisa surreal, assim, ninguém que eu conhecia tinha essas condições que eu tive. Então aquilo acabou subindo na minha cabeça, eu comecei a fazer o quê? Eu ia pedalar, ia tomar água de coco, eu não estava muito ligando para compor. Eu acabei relaxando, achando que o meu caminho já estava certo, que eu ia ser famoso, que tudo já estava encaminhado, que agora era só esperar. Erro grave. Se eu tivesse aproveitado melhor esse tempo, se eu tivesse pego aquele dinheiro que eu estava recebendo e reinvestido, tudo teria tomado uma proporção muito maior, tudo teria sido diferente. Não que as coisas não foram boas para mim, foram maravilhosas, eu tive uma experiência maravilhosa, como eu falei em vídeos passados, eu viajei o Centro-Oeste tocando Minas, Goiás, o Distrito Federal, várias cidades, fizemos shows, foi muito bacana, a experiência foi muito legal, mas sempre a gente pega o que a gente fez e fala, se eu tivesse feito diferente, eu poderia estar bem mais à frente. Então hoje eu pego as experiências, os meus erros que eu cometi por superestimar demais a minha carreira e hoje eu aplico no ClickTube, eu aplico na minha carreira para eu conseguir um resultado sempre e cada vez maior. O quinto erro foi um erro de visão. Eu não enxerguei o início da internet como uma oportunidade muito grande de mostrar o nosso trabalho. Nós tivemos um clipe com 15 mil visualizações. Aí você deve pensar, não, mas 15 mil visualizações é muito pouco. Porém, naquela época, que nem todo mundo tinha um smartphone, era muita visualização. Para você ter uma noção, nós tínhamos um show que tocávamos toda semana por R$500. Quando esse videoclipe viralizou, nós pulamos para 2.000 por semana. Então, assim, aquilo pra gente foi muito legal. A gente começou a ganhar dinheiro, pessoas começaram a olhar o nosso trabalho, tudo começou a acontecer. Porém, a gente não se preocupou em investir dinheiro na internet, que estava chegando com uma força muito grande, com força total. E acabamos por perder o time da coisa. Então hoje em dia eu olho esses artistas com 24 milhões, com 60 milhões, com 20 milhões de visualizações, eu falo, naquela época eu tive uma oportunidade e não aproveitei. Por isso, valorize a sua presença digital, valorize os shows que você faz, pense sempre muito bem na visibilidade. Às vezes você não ganha tanto dinheiro, mas tem uma visibilidade muito boa. Então tem que tudo ser pensado, tudo tem que ser medido, tudo tem que ser contrabalanceado para um resultado legal na sua carreira ou na carreira do seu filho. Uma coisa que eu acho muito importante falar para terminar esse vídeo, pode ser até um pouco grosseiro, mas vocês me perdoem, eu preciso dizer. O sonho, ele é seu ou do seu filho. Ele não é o nosso sonho, ele não é o sonho do público dele. O público dele consome o material dele, eu, como produtora, eu produzo o material dele, mas você que precisa acreditar no seu sonho. Então, pegue esses 5 erros que eu cometi, veja se você ou seu filho está nesse momento cometendo algum desses erros e conserte o mais rápido que você puder. A sua carreira, a carreira do seu filho agradece.